Saudação, futuro doutor, futura doutora, que investiu o seu tão suado dinheirinho aqui neste maravilhoso curso de recursos. É com grande prazer e com grande satisfação que eu começo aqui o nosso curso de recursos. Eu me comprometo a partir de agora a lecionar da melhor forma possível, ok? Irei fazer aqui como um professor o meu melhor para que até o final desse curso você seja o melhor profissional de recursos no mercado de trabalho, tá bom? Então, fica tranquilo que eu vou te ensinar da melhor forma possível, tá bom? Estarei fazendo o meu melhor para garantir a sua plena satisfação e a minha plena satisfação também, tá bom? Então, a gente vai começar aí o nosso curso de recursos e a gente vai começar tratando da teoria geral dos recursos, ok? Então, na tela, vamos lá. Iremos aí começar com uma breve introdução, tratando aí da diferença entre sentença e decisão interlocutória. Professor, por que eu tenho que entender a diferença de sentença e de decisão interlocutória? Justamente porque começa daí a nossa matéria recursal. Se você não tem uma boa base disso, com certeza você terá um pouco de dificuldade para entender a diferença de apelação e agravo de instrumento, tá bom? Então, tudo que eu ensinar aqui a partir de agora são aspectos que eu já vi alguns dos meus colegas que já passou dificuldade, alguns alunos que estudou comigo já teve dificuldade, e eu comecei a entender quais eram os pontos que estavam faltando no conhecimento deles. Então vamos lá começar com esses pontos. Sentença, todos nós sabemos que ela serve para extinguir a fase cognitiva, né? Ou a fase executória. Então ela finaliza a fase executória. Onde está disposto o conceito de sentença no Código de Processo Civil? Lá no artigo 203, tá? Eu vou deixar aí na sua apostila o artigo e eu vou lendo aqui no meu Código de Processo Civil. Olha só, está descrito o seguinte: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então nós temos só tipo de 3 pronunciamento judicial, tá? Sentença, decisões interlocutórias e despachos. Vamos com calma. Eu sei que existe acórdão, eu sei, mas vamos com calma. Vamos aprender do juiz de primeiro grau. Então, você interpõe a sua petição inicial. Vocês já aprenderam tudo sobre isso. Depois vai ter a fase de conciliação. Depois vai abrir prazo para o réu apresentar a contestação, caso a conciliação não seja frutífera. Posteriormente, haverá a fase instrutória, tá? Em que o juiz vai colher as provas e analisar as provas apresentadas tanto pelo autor como pelo réu. E, por fim, o juiz vai finalizar essa fase cognitiva através da sentença, tá bom? Então, olha só. Parágrafo 1º. Ressalvados as disposições expressas dos pronunciamentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, a sentença ela terá base em 2 artigos, o 485 e o 487, tá bom? 485 sem resolução de mérito e 487 com resolução de mérito, tá? Então, perceba, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz termina a fase cognitiva. Então, essa é a nossa fase cognitiva. E a decisão interlocutória? Então, vamos lá. Parágrafo 2º.
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. É todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º, que trata da sentença, tá? Então, é uma decisão que existe no processo e ela não elimina a fase cognitiva. Ela não extingue a fase cognitiva. Ok? É uma decisão judicial. O juiz tem que se pronunciar. Ele tem que dar uma posição rápida. Mas essa decisão dele não vai eliminar ali as outras fases do processo. Perceba o seguinte. Essa decisão eliminou, resolveu a questão. Essa decisão aqui, interlocutória, ela decidiu provisoriamente algum assunto no processo, porém, as fases processuais continuam. Perceba aqui, ó. Conciliação, contestação, fase instrutória, e aí depois haverá a sentença, tá bom? Então, essa é a diferença entre a sentença e decisão interlocutória. Vamos fazer a leitura aí do 203, parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Então, perceba, despacho não tem nada a ver com sentença e decisão interlocutória, tá? Então, o despacho, anota aí, o despacho é um mero pronunciamento do juiz para cientificar as partes sobre atos processuais realizados ou pendentes, tá? Então, toda vez que você lê um processo e estiver diante de um despacho, saiba que ou o juiz está cientificando a parte contrária, tipo, manifeste-se o requerido em 5 dias acerca da petição de folhas tais do requerente, tá? Então, o juiz está cientificando, ó, requerido, existe aqui uma alegação do requerente, se manifeste, tá? Então, olha só, está dizendo para a parte se manifestar acerca de um ato processual realizado ou pendente de realizar. Exemplo, a parte não se manifesta no prazo, então o juiz, com mais um despacho, diz para a parte se manifestar em tantos dias, tá? Sob pena de arquivamento do processo, sob pena de multa, enfim. Então, o despacho é um mero pronunciamento do juiz, ok? O juiz está conversando com as partes ali dentro do processo. Decisão interlocutória, ela ocorre no meio do processo e não finaliza a fase cognitiva. Sentença, ela ocorre ao final de todos os procedimentos processuais e finaliza a fase cognitiva de 1º grau, tá bom? Então, agora que você aprendeu a diferença de decisão interlocutória e sentença, tá? E também aprendeu o que é um despacho, nós iremos conseguir agora evoluir para o próximo slide. Olha só. Esse slide é importante. Existem recursos extraordinários e recursos ordinários, tá? Então, a gente tem que separar o joio do trigo, beleza? Só assim você vai ter a capacidade de entender por que nós temos aí recursos ordinários e recursos extraordinários. E aí você também vai conseguir entender sobre a hierarquia das instâncias, ok? Então vamos lá. Recursos extraordinários. Os recursos extraordinários foi criado pelos legisladores porque eles, olha só o que está escrito aí, anteviu esses recursos no intuito de assegurar o direito coletivo. Olha só, esse aqui é o nosso legislador. E olha só, ele está pensando em quem? Ele está pensando em toda a sociedade, tá? Então, os extraordinários, eles têm esse intuito de assegurar um direito coletivo. Esses recursos extraordinários são previstos no ordenamento processual com o objetivo de viabilizar, no caso concreto,
uma melhor aplicação da lei federal e de uma lei constitucional, permitindo a preservação dessas normas. Então, a lei material, ela serve para quem? Só para mim? Só para você? A lei material serve para todos. A lei constitucional, ela serve só para mim? Serve só para você? Ela serve para todos. É dever de todos respeitar o direito material e é dever de todos respeitar o direito constitucional, tá? Então, os recursos extraordinários, ele tem esse intuito de resguardar o direito de todos, ok? Quais são os recursos extraordinários que nós temos aí no nosso ordenamento jurídico? Nós temos aí 3. O recurso especial, que é o famoso RESP, tá? Que é julgado pelo STJ, porque é o guardião da lei federal. E o recurso especial é aquele que ataca violação a uma lei federal, ok? Temos o recurso extraordinário, que é decidido pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da lei constitucional, tá? Então, qualquer divergência da lei constitucional, qualquer lei que não esteja respeitando a Constituição Federal, o STF é o guardião da Constituição Federal. Então, é o STF que irá julgar se essa lei é ou não inconstitucional. Tudo bem? E nós temos aí os embargos de divergência, que está previsto aqui no nosso Código de Processo Civil, que nós iremos aprender nos recursos em espécie. Então perceba aí que nós temos como recursos extraordinários esses 3 recursos, tá bom? Um para resguardar a lei federal, um para resguardar a lei constitucional e outro que é o embargos de divergência, que nós iremos aprender mais à frente. Depois, nós temos os recursos ordinários. Nesse caso, o legislador, quando criou esse recurso, ele pensou no indivíduo, tá? Ele teve um pensamento de forma subjetiva, ele foi mais assim, eu quero ajudar aquele cidadão, eu quero ajudar o Iago, eu quero ajudar você, aluno ou aluna que está assistindo, quando você precisar recorrer de uma sentença judicial que tenha falha na sentença. Então ele pensou no indivíduo, tá? Olha só, o legislador anteviu esses recursos no intuito de assegurar o direito individual. O meu direito, o seu direito, o direito do nosso colega, tá? Sendo assim, se a previsão legal não estabelecer que o recurso é extraordinário, o recurso será considerado ordinário. Então, perceba o seguinte, o legislador, quando cria uma modalidade recursal, ele deve dizer se o recurso é extraordinário. Se ele não falar nada sobre isso, meu filho, pode ter certeza que o recurso é ordinário, tá? A regra é, o recurso é ordinário. Exceção, o legislador tem que dizer se ele será extraordinário, tá bom? E aí nós temos aí como recurso ordinário o rol do artigo 994, que nós iremos ver um pouco mais à frente. Mas cabe ressaltar que nós temos também recurso ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça, e nós também temos recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Onde está disposto isso, professor? Está lá no artigo 105, inciso 2, tá? O STF 102, inciso 2, todos da Constituição Federal. Ressalte-se que eu deixei os artigos aqui que é para você efetuar a leitura, tá bom? Não tem o porquê efetuar a leitura se você pode efetuar em casa, ok? É fácil de entender, o artigo é autoexplicativo, tudo bem? Então fica aí de tarefa para você efetuar a leitura desses artigos. Agora, nós iremos
visualizar aqui como funciona a hierarquia das leis, tá? Vamos só recapitular aqui. Nós temos aí no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quem é o guardião da Constituição Federal? Quem é o guardião é o STF. Depois nós temos as leis federais. Professor, o que é uma lei federal? Não sei o que é lei federal. Lei federal está lá no artigo 22 da Constituição Federal. É toda a nossa lei material, Código Penal, Código Civil, Código Tributário, Código Processual Civil, Código Processual Penal, Código Comercial, Código Eleitoral, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, e a gente vai embora aí, entra na lei especial, lei do inquilinato, lei de tudo, as leis especiais, tudo é lei federal. Quem é o guardião da lei federal? STJ, Superior Tribunal de Justiça. Entenda isso. Então, se der qualquer problema numa lei federal, quem que vai resolver? Superior Tribunal de Justiça. Se der problema na Constituição Federal, em alguma lei constitucional, Supremo Tribunal Federal. Leis estaduais, artigo 24 da Constituição Federal, tá? Então a gente tem aí como lei federal, como lei estadual, perdão, nós temos o Código Tributário Estadual, nós temos o Direito Financeiro Estadual, nós temos a própria Constituição Estadual, nós temos aí direito estadual, algumas normas que o governador e também a Casa Legislativa dispõe, né? O governador sanciona e a Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa do Estado é que faz. Então a gente não tem só lei federal, a gente tem lei estadual também. Por exemplo, o Estado define o valor que você vai pagar para recorrer de uma sentença. Então perceba, é uma lei estadual, tá? E quem é que é responsável pela lei estadual? Aí a gente tem as hierarquias abaixo, né? Tribunal de Justiça, os juízes, ok? E também temos as leis municipais, que são as leis orgânicas, né? Que é feita aí pelos vereadores, sancionada pelo prefeito, e aí também julgada pelo Tribunal de Justiça e pelos juízes. Deu para entender? Com certeza, né? Mais claro que isso, impossível. Vamos lá. Agora que você já entendeu aqui esse slide, essa hierarquia de lei e quem é guardião de quem, agora a gente vai entender como funcionam as hierarquias e qual é a nomenclatura que nós utilizamos para cada hierarquia. Vamos lá. Fórum de Justiça. Você começa onde um processo? No Fórum de Justiça, tá? Numa comarca. Um juiz que vai julgar aí esse processo. Beleza, após o juiz proferir a sentença, ou seja, após o juiz finalizar a fase cognitiva, você não concordando com a decisão judicial, você vai recorrer para quem? Para o órgão hierarquicamente superior, que é o Tribunal de Justiça. Quando você recorre, você sai do juízo a quo. Então, o Fórum de Justiça é considerado o juízo a quo. Grava bem esse nome porque é a nomenclatura que nós iremos utilizar a partir de agora em todas as nossas aulas. Tá? Então, é importante que você saiba essas nomenclaturas. Você aí começa a se adaptar. Então, nós temos aqui o juízo a quo, que é o mesmo que dizer, tá? De forma figurada para você conseguir definir melhor de onde você sai. Beleza? Só para você aprender melhor. E ao interpor o recurso, você vai para o Tribunal de Justiça, que é o juízo ad quem? Alguns professores falam ad quem, tanto faz, gente, tanto faz, tá? O importante é você saber a diferença. Ad quem, tá? Juízo ad quem, que é o mesmo que dizer para onde você vai, tá?
Eu deixo assim de forma mais fácil porque o seu aprendizado ele acaba sendo melhor quando a gente utiliza termos mais usual do dia a dia, né? A gente ficar aqui em nomenclatura latim vai dificultar seu aprendizado, então eu gosto de utilizar esses termos mais fácil, tá? Mas decore, juízo a quo, onde eu estou, né? De onde eu estou saindo. Juízo de quem? Ah, juízo de quem é para onde eu estou indo, é lá para cima, é um tribunal hierarquicamente superior a esse que eu estou. Beleza. Aí então, exemplo hipotético. Você tem aqui uma briga aqui no Tribunal de Justiça, tá? Então você já saiu do Fórum de Justiça, você está aqui no Tribunal de Justiça. Os desembargadores, ao proferir o acórdão, tá? O que é um acórdão? O acórdão é a decisão dos 3 desembargadores. Por que nós chamamos de acórdão? Porque isso é um acordo que eles entram. Então eles vão reanalisar ali o processo e eles vão fazer uma votação. Então, eles entram em acordo. Ó, eu acho que o autor está certo. Aí o outro desembargador, eu já não acho que o autor está certo. Aí o terceiro desembargador, não, eu acho que o autor está certo. E aí eles começam a discutir o porquê que está certo, porquê que não está. Tá? Fica aquela reuniãozinha ali de discussão. No final, eles entram em um acordo. E aí, a gente vai ou não dar favorável para o autor? Aí eles fazem ali o acórdão, porque é um acordo dos 3, tá bom? Então, a proferir esse acordo entre eles, esses votos, né, e esse acordo é uma decisão judicial, eles não favorecem o seu cliente. Então, perceba, você saiu do juízo a quo e você foi para o juízo ad quem. Se você recorrer agora do Tribunal de Justiça para o STJ, tá? Imagina que esse acórdão ele esteja violando uma lei federal. Então, se você encontrar uma violação à lei federal, você pode tranquilamente ir para o guardião da lei federal, que é o STJ. Tudo bem? Então perceba, Superior Tribunal de Justiça. Ao fazer isso, eu te pergunto, você foi para o juízo ad quem e saiu do juízo a quo? A resposta é sim. Então, o Tribunal de Justiça, nesse momento em que você interpõe o recurso para o STJ, o Tribunal de Justiça é considerado o juízo a quo, tá? Que é de onde você sai, lembrando, e o STJ, o juízo ad quem. Beleza? Agora, e se o STJ, ao decidir o recurso especial que você fez, defender uma lei federal de forma errada, e ao defender a lei federal de forma errada, tá? Aqui também é um acórdão, eles infringiram uma lei ou uma norma constitucional. E aí? Para onde você vai agora? Quem que é o guardião da Constituição? Supremo Tribunal Federal. Então você está aqui no STJ. Ao recorrer para o STF, você mais uma vez estará saindo do juízo a quo e estará indo para o juízo ad quem. De onde você sai, para onde você vai. Então perceba que essa nomenclatura de juízo a quo e ad quem, ela se repete em todas as outras as instâncias, caso você esteja interpondo o recurso sempre para a instância superior. Tudo bem? Para a gente finalizar aqui a nossa primeira aula, nós iremos agora aprender acerca do conceito de recurso, tá? Então eu trouxe o conceito de 2 doutrinadores para você. Olha só o que o Marcos Vinícius Rios Gonçalves diz acerca do recurso. Recursos são os remédios processuais de que se podem valer as partes. Então, o recurso ele é o quê? Ele é um remédio processual.
Por quê? Porque se dentro de um processo houver vícios, você precisa corrigi-los através desses remédios processuais. Você, quando está doente, algo no seu corpo não está certo. Você vai lá, toma um dipirona, toma um remedinho e sara. O recurso funciona como um remédio também. Você tem uma decisão judicial que está te prejudicando, que está violando alguma lei, você vai o quê? Você vai utilizar desses remédios recursais. E quem que pode utilizar esses remédios recursais? As partes, tá? As partes do processo. Caso nesse processo tenha o Ministério Público, o Ministério Público também pode, tá? E quem mais? E eventuais terceiros prejudicados, tá bom? Nossa, você vai ter uma aula maravilhosa de terceiros prejudicados aqui comigo. De verdade. Eu acredito que ninguém consegue explicar tão bem sobre terceiros prejudicados como eu irei explicar para vocês, tá? Então, um terceiro que não estava dentro do processo se prejudica, ele pode recorrer? Pode recorrer sim, tá bom? Continuando aí a leitura. Para submeter uma decisão judicial à nova apreciação, tá? Então você quer que o tribunal hierarquicamente superior, o órgão ad quem, ele aprecie novamente aquela decisão judicial, ou seja, aquele processo, ele analise novamente e dê uma nova decisão, né? Continuando aí, em regra, e falou em regra, professor, já sei que tem exceção, tem mesmo. Eu vou até grifar aqui para você de uma cor diferente. Ó, em regra, falou em regra, já lembro da exceção. Bem-vindo ao mundo do direito. Então nós temos aqui uma exceção, opa, que é X. Exceção, que eu já vou explicar para você, tá? Em regra, por um órgão diferente daquele que a proferiu. Daquele que a proferiu. E que tem por finalidade modificar, invalidar, esclarecer ou complementar a decisão judicial, tá? Então, professor, eu vou ter que decorar esses 4 requisitos aqui? Com certeza. Com certeza, amigão. Você vai ter que decorar, sim, esses 4 requisitos aqui do conceito do recurso. Professor, como que eu vou fazer para decorar isso? Método mnemônico, tá? Aqui eu utilizo o método mnemônico chamando de unéscumo, tá? Então eu lembro sempre dessa palavrinha, unéscumo. Aí eu vou desmembrando. As 2 primeiras é invalidar. As 2 segundas é esclarecer. As 2 terceiras é complementar. E as 2 últimas é modificar a decisão judicial. Eu tirei 10 na minha prova porque eu inventei essa palavrinha. Claro, você fica aí livre para fazer da forma que você quiser, tá? Trouxe aqui um exemplo, se você quiser usar meu exemplo, fique à vontade, tá bom? Então, unéscumo, inéscumo, invalidar, esclarecer, complementar e modificar, tá bom? Qual que é a exceção, professor? Estou curioso. A exceção, ela se dará, ela aparecerá, tá? Nos casos de embargos de declaração. Professor, eu não sei nem o que é recurso ainda, você já está me falando de embargo de declaração. Fica calmo. Anota aí na sua apostila essa informação, que é importante, porque após você evoluir as aulas, você vai aprender comigo sobre embargo de declaração e você vai, ter um gancho nisso daqui que eu acabei de falar, tá? Não se preocupa, você não precisa aprender agora já o que é embargo de declaração, tudo. Calma, vamos com calma. Estou jogando bem devagarzinho a informação, porque eu sei que você vai aprender bem tranquilamente, tá bom? Então, coloca essa informação que a exceção é os embargos de declaração e daqui a algumas aulas você vai aprender comigo. Fica tranquilo. Agora, o conceito de Daniel Amorim de Assunção, ele é um conceito mais desmembrado, mas ele é um conceito muito bom. Eu adoro a doutrina de Daniel Amorim de Assunção, tá? Eu em particular. Olha só o que diz a doutrina dele.
O conceito de recurso deve ser construído partindo-se de 5 características essenciais a esse meio de impugnação. Então perceba que tem 5 características para que um remédio processual seja considerado como recurso. Então quais são essas 5 características? A primeira delas é a voluntariedade. Voluntariedade é o mesmo que vontade, tá? Então a parte ela deve ter a vontade de recorrer. Também deve ter a expressa previsão em lei federal, tá? Então aqui nós temos como requisito a voluntariedade e taxatividade. Calma, fica tranquilo que você vai aprender isso comigo. Voluntariedade, vontade. Taxatividade é o rol do artigo 994 do CPC. Se você quiser já abrir agora, aliás, eu vou deixar aí na sua apostila esse rol, tá? O rol do artigo 994 é o que nós chamamos de taxatividade. Por quê? O legislador ele já pré-definiu quais são os recursos ordinários que você vai utilizar e também os recursos extraordinários que você vai utilizar quando você não estiver contente com uma decisão judicial, tá? Quando essa decisão violar lei, violar aí a sua vontade, enfim. Tá bom? Então, a doutrina chama de taxatividade. Nós iremos aprender também o princípio da taxatividade. Fica calmo. Deve ter também desenvolvimento no próprio processo no qual a decisão impugnada foi proferida. Então, você vai interpor o recurso no mesmo processo que foi feita a decisão judicial. Você não vai precisar abrir outro processo de recurso. Nada a ver. O juiz definiu ali dentro do processo, tá? Os autos processuais é de número 1106. Você vai interpor o seu recurso dentro dos autos de número 1106, tá? Dentro daqueles mesmos autos que trata do mesmo processo. Entendeu? Então, desenvolvimento no próprio processo no qual a decisão impugnada foi proferida. Deve ser manejável pelas partes, terceiros prejudicados e Ministério Público, tá? Que é, aqui nós temos o quê? A legitimidade. E também nós temos, ao mesmo tempo, o conceito aqui de Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Partes, Ministério Público, terceiro prejudicado. Beleza? Vou apagar aqui para não ter muita informação, né? Muito risquinho. E por fim, com o objetivo de reformar, anular, esclarecer ou integrar. Reformar, anular, esclarecer ou integrar são sinônimos, tá? São sinônimos do que está descrito também na doutrina do Marcos Vinícius Gonçalves. Claro, cada doutrinador vai chamar de uma forma. Mas está errado eu falar reformar ao invés de falar modificar? Não, cada um vai seguir o seu critério. Se você quiser também seguir um método mnemônico aqui do Daniel Amorim de Assunção, eu chamo esses 4 requisitos aqui do conceito de reanesim. Então, ó, reanesim. Então, ó, integrar, esclarecer, anular e reformar, tá? Se quiser fazer um método aí também, fique à vontade. Então, perceba aí que nós temos, deixa eu apagar aqui, legitimidade, voluntariedade, taxatividade já presente aqui no conceito de Daniel Amorim de Assunção. Belezinha? Então, para a gente fechar aqui com chave de ouro, o que significa então reformar, anular, esclarecer ou integrar a decisão judicial? Significa que um desses requisitos é o objetivo do recorrente. É aquilo que o seu cliente busca quando ele interpõe um recurso. O que o seu cliente quer? Ele quer que a decisão judicial seja reformada, ele quer que a decisão judicial seja anulada, ele quer esclarecer, porque ele não entendeu o que o juiz quis dizer ali, ficou muito vago, muito omisso, ninguém sabe quem ganhou, quem perdeu. Ou ele quer integrar, então faltou informação ali, faltou alguns dados dentro da decisão judicial, faltou estipular o valor que a parte contrária vai ter que pagar. Então, juiz, você precisa integrar isso aí. O que seu cliente busca com a interposição desse recurso? Entendeu? Então, ao aprender que esses 5 requisitos definem o que é um recurso,
tá? Você já consegue ter uma gama muito maior de conhecimento e consegue agora evoluir para a segunda aula. Só quero pontuar mais uma observação, porque aí a gente fecha mesmo com todo o conhecimento necessário. Se faltar qualquer um desses requisitos aqui, nós não teremos um remédio recursal, tá? A gente não vai ter o recurso em si. Por quê? Nós temos dentro do processo alguns remédios processuais que também servem para impugnar uma decisão judicial, que é o quê? Que é a ação rescisória. Mas a ação rescisória, ela não é desenvolvida no próprio processo no qual a decisão foi impugnada. Então, por isso que a ação rescisória não é considerada como um recurso, tá bom? Então, essa informação é importante. A gente também tem outros mecanismos processuais que servem para atacar a decisão judicial, mas não se considera recurso porque não tem esses 5 requisitos aqui: voluntariedade, expressa previsão em lei federal, desenvolvimento do próprio processo, manejável pelas partes e também com o objetivo de reformar, anular, esclarecer ou integrar. Tá bom? Muita informação, né? Então fica calmo, absorve essas informações, seja igual uma esponja agora. Absorve com calma, com jeito, faça as anotações necessárias. Agora você vai dar uma pausa, vai tomar uma água, vai tomar um café, tá bom? Vai olhar os passarinhos. Isso, fica calmo, coloca uma musiquinha aí, dá uma meditada, relaxa. Depois você volta aqui e aí a gente vai para a nossa segunda aula, tratar aí de outros requisitos, tá? Então a gente vai tratar aí na próxima aula de características introdutórias, que é de suma importância, tá bom? Então, explique direito, professor Iagnael, qualidade de quem sabe ensinar e vantagem para você, aluno ou aluna que quer aprender. Beijão, um grande abraço, muito obrigado e nos vemos agora na próxima aula.